Então, chegamos aí, já são exatamente 7 horas e 1 da noite, né? 19 horas e 1 minuto. Então, para a gente não se atrasar, porque o pessoal do Kanban não se atrasa, né? O nosso lead time está sempre contadinho ali nos mínimos minutos. E então vamos começar aí com a primeira palestra, atendendo aí, para falar a verdade, né? Um anseio de muitas pessoas que pediram, né? Kanban fora da TI. Então, o Cleiton e o Coraci vão mostrar aí o case deles. E eu, particularmente, fiquei bastante contente também que entrou na grade do evento, porque o que nós queremos hoje, cara, como missão, é posicionar o Kanban também para ambientes que sejam trabalho do conhecimento e não TI, tá? Eu bati um papo lá, cara, em Washington, quando teve o Lean Kanban North America esse ano, né? E o David falou uma coisa no Kanban Leadership Retreat que eu fiquei bastante impressionado, né? Ele comentou, cara, que o mercado de Kanban fora da TI, cara, ele é 80% maior, cara, do que o mercado de TI. Então, nós temos ainda muitos negócios aí, como marketing, vendas, RH, publicidade, direito, né? Que pode utilizar aí o método Kanban também. Então, uma das missões aí que a gente tinha é começar essa divulgação de Kanban fora da TI no Lean Kanban Brasil desse ano. E espero aí que o case aí do Cleiton e do Coraci traga, né, essa missão aí do evento, tá? Lá no evento do dia 28 a gente também vai ter algumas outras apresentações, né? Na área da saúde e outras mais, né? E vamos começar então aí, ver o que o nosso amigo Cleiton e Coraci tem a dizer aí sobre o case deles, tá? Muito obrigado, pessoal. Vou deixar aí vocês, a bola tá com vocês aí, a dupla dinâmica aí. Um abraço. Beleza, pessoal? Obrigado, Yoshima. E aí, pessoal, todo mundo escutando aí, nós? Beleza? Então, pessoal, nós vamos falar aqui de Kanban no marketing e uma abordagem de como começar. Você deve estar se perguntando, mas faz sentido o Kanban no marketing? E essa mesma pergunta você pode fazer para, faz sentido o Kanban em outra área que não seja TI, que não seja software? Eu vou dizer para você que sim, faz muito sentido, porque assim como um time de software, um time de marketing, ele exige muita colaboração e também adaptação. Então é um cenário bem dinâmico, é um cenário onde as prioridades são bastante dinâmicas e exige uma resposta mais rápida à mudança. E o Kanban, ele serviu e serve muito bem nesse sentido. E aí, então, hoje nós vamos contar um pouco para vocês como utilizamos o Kanban no marketing, desde o contexto, o diagnóstico, como que engajamos a equipe, o uso do Kanban e toda a forma como nós começamos a abordagem, os primeiros resultados e os próximos passos, o que estamos planejando para... E agora, como é que está? Depois que passou esse tempo, o que a gente vai fazer adiante? Então, eu sou o Cleiton Mafra, também conhecido como Caco. Eu tenho experiência de 15 anos com empresas de tecnologia, já passei por alguns anos em consultoria de processo em várias empresas do Brasil, experiência em startups, trabalho com agilidade desde 2009 e sou um dos responsáveis pela transformação ágil na Sênior. E comigo está aqui o Coraci. Oi, pessoal, eu sou o Coraci, eu tenho mais de 20 anos de experiência com gestão empresarial, há 12 anos tenho vivido a questão de gerenciamento de projetos em software, sou professor de pós-graduação em gestão empresarial e gerenciamento de projetos e também sou membro da equipe que está responsável pela transformação ágil na Sênior Sistemas, né? Já falando da Sênior, eu sou funcionário da Sênior há 5 anos, ela é uma das maiores empresas de software do país, né? Tem uma parte de gestão. A sua sede é em Blumenau, ela tem filiais em várias cidades importantes do país, ela tem 29 anos de história, mais ou menos 1.300 funcionários, né? E uma cultura tradicional que está migrando para uma cultura ágil agora, né? Então, o contexto que a gente encontrou do time, que encontramos era o seguinte, o time sentia que estava muito sobrecarregado com suas atividades, não havia um formato de trabalho estruturado. Nesse mesmo momento, estava chegando uma nova coordenação na equipe, né, que foi um ponto muito positivo, que ela chegou na intenção de mudar essa situação. Eles tinham dificuldade de saber todo o trabalho a ser feito e qual era a prioridade, né? Havia uma dificuldade com isso também de dar prazo.
essas dificuldades geravam uma pressão enorme no time. Então, o time estava realmente pedindo ajuda, precisando de alguém para ajudar eles a se encontrar para resolver os seus problemas, né? Fizemos, então, um diagnóstico inicial e percebemos o seguinte: como não havia clareza das prioridades, as demandas se misturavam demais dentro do trabalho. Havia dependências dentro da equipe, né? Mas como o trabalho era visto de uma forma muito individualizada, cada um só tinha noção do seu trabalho. Isso acabava gerando uma necessidade de muito microgerenciamento e dificuldade de visualizar todo o trabalho a ser feito, né? Então isso gerava o quê? Um alto custo de gestão, uma dificuldade muito grande, uma dificuldade com previsibilidade de entrega, que era algo gravíssimo, e isso gerava que uma falta de confiança das outras áreas em relação ao trabalho deles e a prazo, e até do próprio time quanto ao que eles estavam fazendo. Isso era um problema muito grave que existia naquele momento. Mas, e aí, Caco, vendo toda a situação, como que a gente podia começar a melhorar essa situação para eles? Então, acho que uma das grandes dúvidas, né, que todo mundo tem, muitos veem o Kanban, falam, pô, isso é legal, mas como é que eu começo lá na minha equipe? E aí, né, eu lembro aí o que o Yoshimi sempre fala, cara, Static, sempre Static. Eu vou falar um pouquinho aqui o que é princípios Kanban e práticas Kanban. O que é o Static? É uma abordagem para introduzir o Kanban no time, né, em qualquer contexto. Então, entenda o que faz o serviço, né, desse time ou dessa equipe, dessa empresa, ser ajustado ao propósito do cliente, entenda a origem das insatisfações do processo atual, que basicamente foi aquele diagnóstico ali que nós fizemos, analise a demanda, ou seja, o que tem, né, o que esse time faz e como ele faz, analise a capacidade da equipe, modele o fluxo de trabalho, desenhe essas classes de serviço, projete sistema Kanban, ou seja, como que aquele time vai funcionar, e socialize o design e negocie a implementação. E os princípios Kanban, comece com o que você já faz hoje. Então a gente foi bem prático, sem mudar muita coisa. A gente, no início, não fez nenhum treinamento, né, foi indo e conversando com o time e dando um passo de cada vez, né, para a abordagem Kanban. Então, concordando em buscar uma abordagem evolucionária para a mudança, encorajando atos de liderança dentro do time. E buscando as práticas Kanban. Visualize o fluxo de trabalho, limite o trabalho em progresso, se gerencie o fluxo, torne as políticas do processo explícitas, implemente mecanismos de feedback e melhore colaborativamente e evolua experimentalmente. Então, isso aí são, né, as práticas do Kanban que o Yoshima sempre reforça, né, em todo o trabalho que ele faz, e foi basicamente dessa forma que a gente começou. Mas antes disso, né, a gente fez um trabalho com o time para que ele conhecesse um trabalho do outro, gerasse engajamento. Conta aí, Coraci, pessoal, como é que foi esse trabalho aí que você fez lá com a equipe do marketing? Certo. O time de marketing ele é composto por 12 pessoas, esse time. Então, no primeiro momento, a gente quis mostrar para eles vantagens, ao invés de ficar falando um monte de teoria, começar a mostrar resultados, né, com pequenas atitudes. Então, a primeira foi mostrar o problema. Fizemos uma dinâmica de observar o que eles fazem, o que eles não fazem, o que eles acham que deveriam começar a fazer e o que eles acham que deveriam parar de fazer. Então, isso começou a organizar um pouco para eles verem o tamanho do problema deles. Em seguida, começamos um trabalho de engajamento do time. Usamos uma outra dinâmica que foi, selecionando, cada um deveria escolher alguém do time, de preferência alguém que tivesse menos contato no trabalho, e fizesse uma lista das coisas que ele acha que essa pessoa fazia. Eu acho que ele faz isso, fazer uma lista, apresentar para essa pessoa e verificar o que faltou, o que estava a mais, o que tivesse a menos ali. Isso foi muito legal, porque eles vieram apresentando, muitos até com espanto disso, tipo, olha, eu achava que a pessoa fazia isso aqui, ele faz muito mais coisa. Isso começou a gerar o conhecimento do trabalho das pessoas da equipe, criou empatia pelo trabalho um do outro, que eles perceberam aonde o trabalho deles impactava um do outro. Isso gerou bastante debate, bastante risada até, porque eles, de ter a noção de como trabalhava, a entender a importância de cada pessoa da equipe, e chegamos à conclusão da importância de ter uma meta unificada. Esse time tinha que enxergar o mesmo caminho. Isso foi muito bacana, esse trabalho, e gerou um resultado que foi a base mais importante para o trabalho, e pelo que a gente enxerga, de você ter um resultado adequado com a entrada do Kanban. Primeiro montar um time, deixar de ser um bando de pessoas que trabalham juntos para ser um time, né?
Aqui a gente pôs algumas fotos de como foi o trabalho, o time fazendo o nosso workshop, trocando experiências. No canto inferior esquerdo, o resultado das entrevistas, como todo time de marketing, né, bastante desenho, muita criatividade, eles abusam dessa parte, né, e uma foto do time ao final que eu acho que capta bem o espírito que eles estavam, o ânimo, todo mundo realmente gostando bastante. Isso gerou uma energia muito grande. Saíam dos workshops assim, com muita vontade de implementar o que a gente estava estudando, né? Isso foi muito bacana, muito gratificante para ver esse resultado do time, né? Isso engajou o pessoal a realmente querer fazer algo diferente. E foi bem bacana. Aí identificamos os tipos de demanda, né? Então eles começaram a olhar as demandas que o time tinha, dividimos em 4 grandes grupos. Produto release, que são o trabalho que eles fazem para manter o produto que já estão em mercado e as novas entregas que estão sendo realizadas pelos times de desenvolvimento, né? Eventos, que são os congressos e feiras que a Senior participa em todos os segmentos que ela atua. Canais, a Senior hoje tem aproximadamente 100 canais de distribuições das suas soluções. Então, isso necessita de muito trabalho de comunicação, alinhamento de discurso, é um trabalho bem grande. E corporativo, é o trabalho de endomarketing, imagina uma empresa com 1.300 funcionários, comunicar a todas as pessoas, a Senior tem uma política de transparência muito forte dos seus resultados, do que ela está fazendo, então isso toma um tempo grande, apoio a diretores e gerentes que voltam e meia eles estão participando de eventos, como palestrantes, recebendo prêmios, estão preparando discurso, material, isso tudo acabava rodando dentro desse time de marketing. E colocamos uma prioridade. Essa lista já está, segundo eles, a prioridade que eles veem de importância dos assuntos, né? Isso já gerou uma sinergia, um foco melhor no trabalho deles, né? Isso ajudou muito eles a entender tudo o que eles faziam, né? Porque, às vezes, o time sabe, ou cada um sabia... Lembra que um dos problemas é que o trabalho era individualizado. Então, muitos membros da equipe, às vezes, não sabiam tudo o que o time fazia. Então, o fato de trazer todos esses tipos de demandas ajudou muito ao time a conhecer tudo que se esperava do time, né, e quais os resultados que se esperava que eles entregassem. Aí criamos um Kanban unificado. O que era importante aqui? Focado na entrega de valor. Separamos uma raia para cada uma daquelas demandas que eles enxergaram, né, e iniciamos a coleta de dados. No canto inferior aqui esquerdo, vocês podem perceber que a gente fez uns post-its, padronizamos eles, em que a gente tinha um assunto, a entrega, e embaixo 3 datas que a gente usava. A data prevista que eles tinham que entregar aquela atividade, o início realmente e o fim que eles tiveram, que é o final era considerado após a validação de quem demandou essa necessidade, né? Para já começar a ter as primeiras mensurações de informações de prazo, o que precisava ser mudado de prioridade, isso já ajudou eles a começarem a ter um rumo do que eles deveriam fazer, né? Vocês podem perceber que o desenho do Kanban foi bem mais lá na frente, né? Então, primeiro gera todo aquele entendimento de tudo que tinha para ser feito, né? Quais as demandas que o time fazia, e só então a gente chegou no Kanban. Nós tivemos uma preocupação de não começar direto, Kanban, senão o cara ia no Google Kanban e ficasse tão preocupado em estar seguindo, mas o Kanban fala isso, o Kanban fala aquilo, a gente quis mostrar valor para eles. Então, eles foram amadurecendo uma ideia que eles precisavam melhorar a gestão do trabalho deles, não simplesmente assumir um framework, uma forma de trabalho, né? Isso foi, eu acho que, uma coisa importante que a gente alinhou antes de começar o trabalho com eles. Isso gerou bastante engajamento na equipe, né? De eles entender que algo precisava diferente, né? E que essa abordagem ajudava eles a resolver esse problema deles. Aqui a gente tem mostrando como foi o Kanban que eles desenharam, né? Começamos bem básico, com 3 colunas, To Do, In Progress e Done, né? Para já, eles começaram no andar onde eles trabalhavam. Pode passar, que já fica mais. O que dá para ver também aqui comentando, né? Que a galera do marketing já enfeita um pouco o Kanban. Capricham, né? Fazem campanha, para lançar a campanha foi uma maravilha, né? Acho que ficou muito bonito o trabalho deles. E aqui já uma visão geral dele, como vocês puderam perceber, cada demanda teve uma lane, né, para eles poderem fazer. Cada produto que a Senior tem no seu portfólio foi dividido em cores
para visualmente o pessoal conseguir perceber, por exemplo, nessa determinada demanda, quais são os produtos que estão trabalhando. Se eu quisesse ter uma visão geral de um produto, dentro do contexto geral, também vem em cada grupo de demandas que estão trabalhando. E tem um detalhe, o marketing na Senior fica num andar que deve ter umas 180 pessoas, de várias áreas, entre comercial, consultores, PMO de serviço, e foi interessante que as pessoas começaram a se habituar a olhar ele e de longe observar como estava o andamento dos trabalhos. Gerentes de produto iam lá e pararam na frente do Kanban e algumas vezes me falaram que nem perguntavam para eles o que estava acontecendo, simplesmente olhava e, tá bom, entendi o que está acontecendo. Então ele foi muito importante para fortificar, além de organizar o trabalho deles, passar esse crédito, nós estamos trabalhando nisso e somos transparentes, né? Isso gerou uma sinergia muito bacana no trabalho deles. E essa questão das flores, né, que são, como vocês podem ver aqui, RP, HCM, esses aí são os produtos no qual a Senior trabalha. Então isso ajudou bastante na comunicação do time com as áreas demandantes. Então por mais que eles tivessem vários tipos de demandas, vocês podem ver que cada área demandante, ela demanda vários tipos de demandas diferentes. Então isso deu clareza para onde cada área está demandando, e como se comunicar quando precisa tirar alguma dúvida ou quando precisa validar. Então isso ajudou a dar muito mais velocidade e também agilidade para o trabalho. Nesse tempo a gente começou a definir umas regras, algumas políticas de trabalho. Então, definiu-se dentro do time 4 pessoas para serem justamente a porta de entrada das demandas para cada uma dessas demandas, né? Então essas pessoas recebem esse material, alguém vai procurar, procura fulano, que é o que cuida da parte de produto, eventos, deixaram isso padronizado. Essas pessoas recebiam e aí junto com o grupo faziam uma definição para ver quem vai atuar, o que vai gerar de atividades e esse trabalho em conjunto, para começarem a preparar o Kanban, né, para pôr os trabalhos e a sequência que eles precisam trabalhar. A validação das entregas, eles também definiram de ser com outro membro da equipe, ou seja, não é só a minha atividade estar pronta, é aquele grupo de valor que tem que estar pronto. Não adianta nada eu ter feito atividade A, mas eu preciso de B, C e D para estar o valor. Então, a preocupação, até perceber momentos assim de, não, peraí, eu vou parar um pouco o meu, que o teu é mais importante, vamos trabalhar nesse aqui, pensando no fluxo, se preocupando em manter a fluidez do trabalho, de ter a demanda inteira entregue dentro de um prazo. Isso foi um momento interessante. Replanejamentos diários, aquilo que a gente falou, às vezes chega coisa atravessada, chegou, precisa para amanhã, o diretor precisa de uma necessidade de repente, então eles conseguiam se reorganizar, observando isso e até às vezes fazer uma coisa que é difícil, falar não. Eles tinham muita dificuldade em falar não. Primeiro que eles não tinham argumento para falar não, né? Que a pior coisa é você não ter esse argumento. Como que eu vou falar não? Assim, só não por causa disso. E as pessoas também entendiam. Então, eles perderam um pouco desse medo da pessoa achar ruim, aquilo ser péssimo, não. As pessoas, entendi, pelo que eu estou vendo aqui, não, posso esperar um pouco mais, ou vamos negociar melhor a situação. E estipularam as reuniões de alinhamento diário. Então, diariamente eles param, fazem um alinhamento de como está o trabalho deles, observam, tomam as decisões necessárias, observam o Kanban, isso tem ajudado bastante eles ali. Foi a política que eles tomaram de decisão sobre esses assuntos, né? E essas práticas, essas políticas, elas não foram impostas, né, por mim ou pelo Quaraci. Então, elas foram surgindo organicamente, né, na discussão com o time. Então, olhando para os problemas que eles tinham, e aí a gente foi discutindo em conjunto e chegamos nessas políticas. Então, a gente pode ver, isso é muito parecido, né, com o que a gente faz, inclusive em times de software, né, de validar várias pessoas validar o trabalho. Então, quando chega uma demanda, não é uma pessoa que é o dono do planejamento, e sim, essa pessoa vai envolver a equipe e vamos detalhar o que precisa ser feito tudo para a gente entregar esse resultado. Então, isso começou a empoderar o time e gerar uma sinergia bem bacana. Assim, uma coisa bem interessante que eles fizeram com toda essa mudança de política foi tentativa e erro. Algumas coisas a gente colocou, não foi legal, né? Vamos estipular que não, só fulano se preocupar sozinho, e aquilo começou a sobrecarregar cada um desses 4. Aí o time mesmo falou, não, isso aqui não é um trabalho só de uma pessoa, é o nosso trabalho. Então, até a exigência de participar mais dos planejamentos, está cada vez mais próximo. O time foi gradativamente ganhando
o interesse por aquilo e tirando algumas regras, aquela história, colocando restrição, tirando restrição, pensando novas formas, e nesse momento observando os gargalos, olha, e descobrimos, poxa, eu nem imaginei que esse aqui era um problema, e ir atrás de resolver esses problemas. Isso foi um trabalho muito bacana de amadurecimento desse time, né? Legal. Então vamos lá. E aí teve o acompanhamento, né? Depois da implementação, né, o Quaracy continua acompanhando. Conta aí, pessoal, pro pessoal, Quaracy, como é que foi esse acompanhamento, como é que tu conseguiu ficar lá perto da equipe, o que aconteceu? Eu fiz um trabalho de bastante aproximação com eles e ajuda. Eles estavam muito receptivos, isso também era um ponto muito a favor. Então, ali eu estava mais para dar confiança, facilitando momentos de decisão, quando chegavam à conclusão de um problema, entrar com a técnica, não para dar a resposta do que eles deveriam fazer, mas levar eles a entender isso, ser o facilitador. Nosso papel ali como alguém que está ali para ajudar e somar no trabalho deles, né? Não trazendo, façam isso ou façam aquilo. A gente dava uma ideia, implementava, mas sempre partindo deles o princípio que eles enxergassem valor no que eles estavam fazendo. Isso foi muito importante, porque tirou dúvidas, passou segurança, o time começou a ter segurança naquilo, porque toda mudança de gestão gera muita insegurança, muita incerteza, porque sabiam que toda a empresa estava olhando para eles, se aquilo ia dar certo, não dá. Então eles estavam bem preocupados em ter um resultado bacana. Isso foi até que eles começaram a dar cada vez mais sozinhos. Hoje minha atuação é bem pontual e é só realmente quando a gente traz alguma implementação maior que eu estou ali participando com eles. Mas foi bem mais intenso e leve. E o Cleiton também dando apoio em momentos importantes, com a experiência dele, trazendo uma visão mais de business e algumas coisas que eles estavam com mais dificuldade. O que eu digo quando a gente faz uma mudança, né, não negligencie, né, e não abandone o acompanhamento. Porque o acompanhamento, principalmente quando você está... você que às vezes conhece a implementação Kanban e está levando isso para um time e está começando essa abordagem, você precisa estar disponível, né, para tirar dúvidas e para dar segurança. E uma lógica que eu sempre uso é assim, ao mesmo tempo que você usa para fazer a mudança, é ao mesmo tempo que você tem que fazer de acompanhamento. É claro que na etapa de acompanhamento a tua energia é bem menor, você vai diminuindo com o tempo, né, e o teu objetivo é dar autonomia para que o time consiga seguir sozinho e consiga estar sempre buscando a evolução e a melhoria contínua. Então, assim, beleza, colocamos para rodar, estávamos acompanhando, e aí na sequência viemos com o treinamento. Então, o que eu queria trazer aqui o contexto? A gente primeiro começou com o que eles já tinham, tentando usar o mínimo de palavras que fossem difíceis ou fora do contexto. Então a gente sempre adaptava também o discurso para a realidade do marketing. Então, usando palavras que eles já tinham. Então, se eles chamavam a atividade que eles faziam de outro nome, vamos usar esse nome. Então, você vai usando e partindo daquilo que eles já têm. E aí, com eles já praticando umas 2 semanas já o Kanban, a gente veio com o treinamento. Então, treinamos a equipe inteira, e aí foi muito bacana, porque o time já tinha dúvidas e também já tinha problemas reais que estavam acontecendo. Então, com o treinamento Kanban foi muito mais rico, porque aí isso a gente pôde construir em cima dessas dúvidas reais e fazer discussões bem interessantes. Nesse treinamento de Kanban que fizemos com o time do marketing também tinha outras pessoas de outras equipes de desenvolvimento de software, e aí rolou muita sinergia e troca, assim, foi bem bacana, quando eles viram que problemas eram bem parecidos, que existiam no marketing, existiam também nas equipes de software. Então isso gerou um aproveitamento muito melhor e um entendimento mais profundo sobre a prática. Então, no treinamento eles conseguiram entender, entendi, agora a gente está coletando aqueles dados lá, aquelas datas, para poder fazer essa conta que é o lead time, entendi. Então, começa a cair as fichas. Então, por quê? Porque o time já está praticando, já tem um contexto da prática, e aí aquilo ali veio para dar mais um upgrade na abordagem. Então, o que eu trago sempre aqui não adianta descarregar um monte de conhecimento novo para o time, né, de uma só vez, né, você tem que ir entregando aos poucos, e eu gosto muito dessa abordagem, de vamos primeiro começar com o que o time já faz, e numa abordagem evoluindo, depois você vem aí com a teoria, com
todo o contexto, todos os porquês daquilo, e isso ajuda a consolidar muito todo esse conhecimento. Acho que se a gente for observar isso, na nossa vida é assim, né? Você aprende primeiro a falar, depois você vai aprender a escrever, a entender certas concordâncias, né? E foi uma mudança de paradigma até para mim, porque eu também era daquela escola que achava, não, primeiro ensina a teoria para o cara, depois ele vai fazer. O contrário se provou muito mais eficaz, muito melhor, e até durante o treinamento observava já a preocupação deles com fluxo, preocupação em não exagerar com muita coisa ao mesmo tempo, pela prática, sabe? Se eu pôr muita coisa ao mesmo tempo a fazer, vai ser complicado, e isso foi bem legal, a gente percebeu essa energia grande que o time já estava tendo durante os trabalhos, né? Bacana. Então, aí depois do treinamento, né, passou isso, a gente ficou muito evidente alguns gargalos. Então, só o fato de visualizar o trabalho, né, de separar os tipos de demandas, a gente começar a deixar tudo disponível, visível, gerou muita clareza onde que tinha gargalo. Então, ficou muito fácil, né? O time sabia, olha só, olha a quantidade de demanda que a gente tem aqui. Então, foi possível identificar o que roubava a energia do time. Então, porque só o fato de o time ficar trabalhando lá com o Kanban, então sempre que quando fica chegando um monte de demanda picadinha, eles têm que ir lá alimentar várias vezes. Então, esse movimento físico também de alimentar o Kanban, gera uma clareza, isso aqui não é a minha prioridade máxima e estão me cobrando isso, estão pedindo para que eu faça isso, mas eu estou sendo cobrado por outra coisa. Então, você começa a entender e equilibrar um pouco mais. O time começou a reagir à pressão usando a priorização. Então, lembra que um dos problemas lá no começo era que o time sofria muita pressão de todos os lados, né? As pessoas só pediam, né? Tipo, me dá pão, me dá pão. Não, mas olha aqui tudo que a gente faz. Então, com a visualização do trabalho, quando alguém vinha pedir algo que às vezes não era assim tão importante, ou que vinha com um prazo, às vezes, agressivo demais, né, o time usava o Kanban para também negociar com a área demandante e falar, beleza, cara, eu entendo que você tem essa demanda, mas você já me pediu esse monte de coisa aqui que a gente já combinou. Para eu conseguir fazer isso aí que você quer nesse prazo, eu vou ter que despriorizar talvez alguma coisa aqui que você já me pediu, e aí, se a gente conseguir fazer esse acordo, eu consigo te atender nesse ponto, mas eu vou deixar de te atender naquele outro ponto que a gente combinou. Então, começou a levar muito a maturidade, né, da discussão, e isso gerou muito valor. E também se descobriu que as demandas do tipo corporativo tinham mais volume do que se imaginava. Porque, geralmente, os outros tipos de demanda, elas são demandas grandes. Né? Elas vinham, temos que fazer um maior evento esse ano. É uma demanda grandona. Mas lá no corporativo não, vinha várias demandinhas pequenininhas, né? Um monte de solicitações pequenas, e que às vezes isso não aparece. E aí, colocando isso no Kanban, o time viu, olha só, quanta coisa que a gente faz, né? Isso está roubando muito o nosso foco. Será que, inclusive até às vezes gera uma discussão, será que a gente realmente deveria estar fazendo esse tipo de demanda? Então, esse tipo de reflexão, foi sensacional, assim, porque gerou muito valor para o time. E aí, Quaraci, depois desse tempo aí de 2 meses, quais foram os primeiros resultados que a gente teve? Bem, o primeiro grande teste para esse novo formato que eles estavam trabalhando era participar. A Senior é uma das maiores, se não for a maior referência em termos de gestão, em software para gestão de pessoas no Brasil. E eles participam todo ano do maior evento, um dos maiores eventos do mundo de gestão de pessoas, que é o CONAR. E esse ano a diretoria tinha a seguinte meta: nós temos que fazer a nossa maior e melhor apresentação no CONAR. Então nós vamos ter o maior stand da feira e nós queremos arrebentar. A história é, vamos fazer um evento para entrar para a história. Então começaram os primeiros testes, eles começaram a organizar tudo, as atividades que vão ser feitas, definiram dentro do time, olharam as prioridades, começaram a trabalhar isso de uma forma interessante. Então isso começou a gerar maior feedback deles dentro do trabalho, gerando mais qualidade. E foi um sucesso o evento, eles conseguiram atingir um resultado muito bom, os clientes ficaram encantados com o trabalho que eles entregaram lá, foi comentadíssimo durante a feira a presença da Sênior, a diretoria ficou super satisfeita, o gerente de produto responsável pela parte de gestão de pessoas ficou para lá de alegre também pelo resultado que eles atingiram. A colaboração dos membros da equipe aumentou muito, porque eles estavam numa sinergia de entender as prioridades e sequenciaram elas, e mantiveram o fluxo, entregaram nos prazos previstos.
algumas coisas até se anteciparam e criaram para eles uma decisão. Isso ajudou a melhorar a decisão e diminuir o custo de gestão, que eles tinham tão alto nesse momento que tinha tantas falhas, né, de trabalho. Foi bem legal, porque alguns membros do time falaram que, né, que já estavam lá há algum tempo, esse evento eles fazem todo ano, falaram que foi muito diferente assim, a forma com que eles realizaram, e que o Kanban ajudou muito. Isso até gerou para eles uma certa tranquilidade de conseguir reagir a algumas mudanças que surgem de última hora nos eventos, para a preparação do evento. Então, esse foi um feedback, um resultado bem bacana. Eles começaram a também começaram a mostrar e enxergar o resultado das suas entregas. Antes eles entregavam bastante também, mas tudo tão picado, tão sem coordenação de entrega de valor, de agrupar valor, que as pessoas não percebiam o que eles faziam. Agora eles estão percebendo, e isso foi muito visto. Um trabalho transparente, todo mundo sabia que estava envolvido no trabalho, sabia o que eles estavam fazendo. E essa energia começou a passar até para os outros times que não eram de marketing. O trabalho que eles conseguiram conduzir muito bem o deles e puxar outros times que também faziam parte disso para entregar melhor, para conseguir estar numa visão melhor. Os feedbacks mais frequentes gerou mais transparência e confiança das áreas demandantes. A diretoria e a gerência de produto da parte de gestão de pessoas se sentia confortável, eles estavam vendo. Com toda a ansiedade da feira, eles tinham a tranquilidade de falar, calma que vai sair tudo no prazo, calma que a gente está aqui, está aqui nossa visão, e o Kanban sendo a ferramenta utilizada para ajudar nisso, né? Então, e a gente conseguiu tirar alguns dados importantes desse evento, observando situações como melhoria eles começaram a ter previsibilidade, falar, se nós tivermos que fazer um evento do tamanho do Conar, eu preciso de tantos dias para trabalhar, essas são as atividades, então, sabe, começar a pôr previsão e as necessidades que eles têm. Você quer nesse prazo, eu preciso dessa maneira, dessa forma, isso vai ajudar muito eles começarem a se preparar, porque os outros produtos também já começaram a ficar, poxa, se foi tão bom o Conar, eu também quero um evento bom assim para mim. Então eles começaram a ter uma supremacia nessas entregas específicas, né? Então vocês lembram que a gente começou a coletar alguns dados lá, né, principalmente o início e o fim. Então e aí com isso a gente consegue, né, fazer gerar a estatística, analisar a entrega do time por semana. A gente nesse período aqui de 2 meses ainda não usou vocês podem ver que a gente foi bem básico, a gente não usou nenhuma conta de lead time ou throughput, foi um estágio bem inicial e para que inicialmente a gente coletasse os dados, então porque não tinha dados antes, então esse período aí serviu também para a gente ter um balizador, né, ter uma linha de base para poder usar como referência e planejar os trabalhos futuros. Aqui a gente tem uma declaração bem legal de um dos membros da equipe, né, a Joana, que ela fala que aplicar as técnicas de Kanban no marketing vem sendo uma experiência muito reveladora. Se tratando de uma área com muitas atividades e poucos processos, o Kanban trouxe agilidade ao time e muita visibilidade para a empresa. Além disso, provou que, de fato, essa técnica pode ser aplicada em qualquer área. Ou seja, que a gente já tem uma grande dúvida, que o time está falando no início, poxa, dá para aplicar? Sim. E até a informação que ele trouxe, tanto de possibilidade de ganho e de mercado que tem fora de desenvolvimento de software para essa área. Realmente, o tanto que nós ficamos felizes de perceber que o que a gente trouxe gerou a evidência de ganho mesmo. Não é simplesmente, tá bom. Não, a pessoa perceber a importância daquilo para o seu trabalho do dia a dia. E você lá falar, vamos tirar isso daqui, as pessoas não querem que tire, né? Isso foi algo que nos deixou muito felizes e com mais vontade de continuar trabalhando e melhorando a qualidade do que a gente implementou para eles, né? E esse tipo de primeiro resultado e percepção do valor, né, que a abordagem trouxe para o time, é extremamente importante, né? Então, quando você está começando a fazer um trabalho principalmente fora de ambiente de desenvolvimento, é muito importante você ter clareza, né, de onde você quer chegar e conseguir deixar isso visível, né, para toda a equipe, porque gera esse tipo de sensação, né, e esse depoimento da Joana é também, né, representado pelos outros membros da equipe e gera muito engajamento para continuar melhorando e gerando novas melhorias. Então vamos lá. E aí,
Depois que a gente atingiu esses primeiros resultados, né, quais são os próximos passos hoje que a gente está trabalhando? Então, como a gente coletou algumas métricas, a gente agora está trabalhando com o time para deixar isso mais visível e começar a usar para a tomada de decisão. Né? O Quaraci citou ali o exemplo do evento. Então, essas demandas maiores, ficou muito claro qual é o tempo que o time precisa, né, para executar um evento desse tamanho, quais todo o trabalho que precisa ser feito, e aí gera um padrão, né? Por exemplo, aquele evento ali demorou 2 meses para ser preparado como um todo. Então, gera agora muita certeza para o time e fala, olha, pessoal, se vocês quiserem um evento tipo esse, vocês precisam me envolver a gente 2 meses antes. Né? Com 2 meses, a gente consegue ter um evento sensacional, tipo esse que nós acabamos de entregar. Então, começou também a visualização do trabalho, né? A gente começou a perceber que alguns tipos de demanda precisavam ser quebradas, que estavam se misturando ainda, então, ou seja, uma próxima evolução aí já surgindo. A gente entendeu que também tem que melhorar um pouco a questão de atender eventos com data fixa, né? Principalmente algumas áreas demandantes ainda pedem muita coisa em cima da hora, então a gente entendeu que, beleza, então se a gente conseguir deixar claro para a pessoa que quanto tempo a gente precisa, deixar isso explícito, né, e comunicar bem, essa relação vai melhorar e a gente consegue atender melhor esse tipo de demanda. Então, melhorar as demandas cooperativas. Então, as demandas cooperativas elas são de todos os tipos de áreas da empresa. Também a gente viu que tem melhoria ali. E também inclui uma reunião quinzenal para analisar os resultados e melhorias. Então, isso é um evento que a gente está agora organizando para começar a fazer. Então, se você for começar o que você pode aplicar amanhã, né, se você está numa área que não é TI? Então, primeiro, a gente separou aqui 4 pontos. Garanta que todos do time têm empatia pelo trabalho da equipe. Então, não adianta você ter um grupo de pessoas, você precisa ter um time mesmo. E o time precisa conhecer o que cada um faz e como que o trabalho se conecta com um do outro. Por mais que isso pareça básico, fora de TI, principalmente, isso não é uma realidade. E esse é um ponto importante, foi um dos primeiros passos que a gente fez. Então, engaje o time com uma meta única. Geralmente, as pessoas têm metas individualizadas e isso dificulta a colaboração. Então, a meta única, que o time busca um resultado do time e não de cada pessoa, isso facilita muito e melhora o engajamento e a colaboração. Visualize todo o trabalho que o seu time está fazendo. Só o fato de você visualizar já vai deixar muito claro todo o trabalho que você está fazendo e vai melhorar a comunicação com o seu time, com o seu gestor, com as áreas que demandam o seu trabalho. E um dos mais importantes que eu considero melhore uma coisa de cada vez. Não sai melhorando um monte de coisa, porque você precisa aí dar tempo para fazer uma mudança, validar que ela resolveu e assim dar os próximos passos. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos e agora vamos ficar aí para dúvidas. Acho que tem mais uns 5 minutinhos para perguntas. Quem quiser perguntar, eu não vi muitas perguntas. Na verdade, não tivemos muitas perguntas durante a palestra, mas quem quiser, temos uns 5 minutos ainda aí. Vamos ver aí. O Yoshima já tem uma ali, ele vai mandar bala. Vai o Yoshima e o Breno digitando. Mas vem. Tá bem bomba. Legal. Como parecem as métricas? A gente não trouxe aqui as métricas porque nesse primeiro tempo, né, desses 2 meses, a gente ainda não estava deixando isso visível e trabalhando com o time a questão das métricas. A gente só estava coletando os dados para depois analisar. Mas uma coisa que ficou claro é que o time tem alguns tipos de demandas um pouco maiores e outras bem pequenas. Então, eles já conseguiram ver que tem mais ou menos aí uns 2 tamanhos de tipos de demandas.
E agora a gente está nesse trabalho de analisar e trabalhar isso com o time. O que a gente viu é que é bem diferente. Assim. Então, um evento tem um lead time, um post tem outro. Então, o que a gente começou a criar é que, conforme o tipo de demanda, ele tem um lead time parecido. Então, esse resultado que gerou valor para que o time possa se comunicar com as áreas demandantes. Até uma coisa que ficou bem forte, que eles começaram a dar, estão mais preocupados em ver os lead times também do que eles integram em termos de produto e release. Tem muita coisa em termos de discurso comercial, política, coisas que eles estão envolvidos nas campanhas de produtos, que eles estão muito preocupados em, vai entregar nos prazos, então eles conseguem, sabe, com o prazo final, fazer os dias para trás que eles precisam ter trabalhando. Então, começando essas medições agora, para a gente começar a ter uma visão mais geral de tudo e começar a ter, aí sim, ter números e medir, né? Essa pergunta do Breno aqui, se houve alguma queda de engajamento durante a adoção, alguém que não queria mudar a forma de trabalho e como passaram por isso? Acho que esse aí pode falar um pouco. Olha, não houve assim nenhuma resistência de eu não quero. Às vezes as pessoas tinham uma certa relutância, mas qual que é o valor disso aqui para mim? Então a gente começa, o que eu fazia, né? Eu pessoalmente estando ali, me fala como é o teu trabalho. Começava a analisar o trabalho dele e encaixar dentro do Kanban. Porque vocês não trabalham dessa forma, aqui você vai ter essa visibilidade, mostrando o resultado. Aquela história do tipo, não falar nenhuma palavra complicada. Qual que é a tua dor? Eu trabalho assim. Aí fazia algumas perguntas, mas você consegue dar previsibilidade? Você tem noção do que faz primeiro? Quantas coisas você está fazendo ao mesmo tempo? Mas você está fazendo 4 coisas, por que essas estão paradas? O que não era mais interessante fazer isso andar? Então, ali a gente foi mudando a cabeça das pessoas e elas foram adotando. Foi assim, houve esse processo de, não, beleza, agora enxerguei vantagem e começaram a adotar a forma de trabalho, né? Então, isso não houve nenhuma grande resistência de não querer adotar, né? Eu até complemento que eu digo que nas áreas fora de TI, a resistência é muito menor do que em próprio TI. Né? A gente de TI geralmente busca muito lógica ou algo para se provar, né? E essas áreas, as áreas de não TI, elas geralmente são mais carentes de processo. Então, a minha experiência que diz que tem menos resistência lá. O Breno perguntou ali se houve comparação entre times. Né? Nesse caso aqui, o time de marketing é um só, né? São quantas pessoas total lá? São 12. 12 pessoas. Então, não houve comparação, né? Não houve porque não tinha outro time para comparar, né? Os outros times eram de software e tal. Eu acho que, assim, não exatamente nessa pergunta, mas começou a comparação de áreas demandantes, principalmente a área de produtos, os product managers, a comparar os outros times. Falar, mas o marketing me dá previsão, por que você não está me dando a previsão? Porque, começou a se tornar meio que uma referência. Nós estamos com um trabalho forte de levar esses princípios para outras áreas e eles comparam muito. Olha, o marketing tem essa solução aqui e me entrega. Por que você não está fazendo? Então começa a mostrar e outras áreas de lá saber como é que vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo. Então, os outros times perceberam também que eles estão tão bem, né? Se está dando certo lá, eu também quero entrar nessa onda de dar certo, né? Então já tem mais times engajados nessa visão de melhorar, né? Legal, vocês conseguirem responder a pergunta do Yoshimi em 20 segundos? Beleza, o marqueteiro geralmente é meio lobo solitário, tiveram dificuldade em trabalhar a equipe. Eu digo que essa é uma visão de marketing antiga. Né? O marketing novo, principalmente o marketing digital, hoje está muito parecido com o time de software e a pessoa que trabalha hoje no marketing, por mais que ela tenha um domínio de conhecimento, ela hoje também conhece outras coisas. Então, eu vejo que essa visão de lobo solitário, ela não está mais, ela está cada vez menos existindo. Então, a colaboração, né, e aquela empatia do trabalho ajudou muito para que as pessoas também melhorassem na carreira e se desenvolvessem mais. Quem quiser falar mais, né, a gente vai estar lá no evento, né, ou pode procurar a gente aí no LinkedIn, Twitter, Facebook, né, e nós vamos estar lá também no Kanban Brasil e podem procurar a gente lá para bater um papo e a gente terá o maior prazer aí de conversar com vocês. Bacana, pessoal. Obrigado pela atenção aí de todo mundo. Valeu. Valeu, Cleito. Valeu, Coraci.